Olá, bom dia. Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista, especializada em defesa de autos de infração do ICMS. E o tema da live de hoje é bastante importante. Eu vou estar tratando de auto de infração quando constatado a existência de aquisições interestaduais de mercadorias enquadradas no regime de substituição tributária do ICMS, mas o fisco verifica que não houve retenção do ICMS na operação anterior. Bom dia para quem está entrando. Se puder me dar um feedback se imagem e som está perfeito para a gente continuar, que eu vou ter bastante conteúdo para vocês aqui. E dizer que o seguinte, as empresas elas têm que se inteirar da regra do negócio que elas estão realizando, principalmente quando ela compra mercadoria para comercializar. E aí, em si, tudo ok, beleza. Beleza, ótimo. Obrigado pelo feedback. E aí, o que acontece? Existem mercadorias que estão no regime de substituição tributária do ICMS. O ICMS ele é um imposto de competência estadual. Existe, mas a Constituição Federal prevê que cabe lei complementar trazer um modelo nacional desse imposto, e a lei complementar é 87 de 96, que traz o modelo nacional do ICMS. Entre os artigos 6º a 10 traz as regras gerais. E, na realidade, quando se trata de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS, tem que estar por dentro essa empresa que compra mercadoria sujeita a esse regime. Se essa mercadoria consta como sujeita ao regime de substituição tributária do ICMS no seu estado, e regras gerais. O convênio ICMS 142 de 2018 traz as regras gerais do regime de substituição tributária do ICMS. Essas regras são absorvidas pelo regulamento do ICMS dos estados que ratificaram esse convênio, que confirmaram esse convênio. O estado do Rio de Janeiro é um deles. No caso, eu vou estar demonstrando para vocês aqui no passo a passo vários pontos importantes com foco principalmente na legislação do estado do Rio de Janeiro. E as regras do regime de substituição tributária do ICMS previstas na legislação do estado do Rio de Janeiro estão no artigo 21 e seguintes da lei 2657 de 96, livro 2 do regulamento do ICMS do Rio. Inclusive nesse livro 2, lá no anexo 1, tem a lista de mercadorias sujeitas a esse regime, e o livro 4 traz a lista de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária no setor aí de combustíveis e lubrificantes. Então, o que eu vejo é que muita empresa, ou ela não quer se inteirar da regra do negócio dela, ou quem está assessorando ela também não sabe dessas regras. Como advogada tributarista, aparece muito auto de infração aqui no meu escritório de compra de mercadoria, principalmente de outro estado, em que não houve a retenção do ICMS-ST aqui para o estado do Rio de Janeiro, e são autos milionários, de 1 milhão para cima. E aí, essa empresa ela tem que estar por dentro dessas regras, de quem é o responsável pelo recolhimento do ICMS das operações subsequentes aqui no estado do Rio de Janeiro a serem realizados pelos contribuintes substituídos, comércio atacadista e varejista. Logo no artigo 21, parágrafo 1º da lei 2657 de 96, que é a lei que instituiu o ICMS aqui no estado do Rio de Janeiro, lá prevê, caso o contribuinte substituto remetente esteja localizado em outra unidade da federação, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto dependerá da celebração de acordo entre o estado do Rio de Janeiro e a unidade federada de origem da mercadoria. Ou seja,
O Estado do Rio de Janeiro só tem competência para exigir que um contribuinte de fora do Estado do Rio de Janeiro que está comercializando uma mercadoria que está sujeita ao regime de substituição aqui no Estado do Rio de Janeiro, esse fornecedor de fora, ele só tem a obrigação de calcular, reter e recolher o ICMS das operações subsequentes que ocorrerão aqui no Estado do Rio de Janeiro, quando o destinatário aqui localizado comprar para comercialização, se o estado de origem onde ele está localizado fez acordo com o Rio através, e esses acordos se chamam o quê? Convênios ou protocolos. O estado de origem concordando em aplicar a legislação do regime de substituição tributária do estado de destino. Mais adiante nós vamos verificar que o ICMS é um imposto que vigora o princípio da territorialidade. Então a legislação do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, só tem poder para exigir o ICMS de contribuinte localizado no seu espaço territorial. Para a legislação do Estado do Rio de Janeiro ter extraterritorialidade e exigir que um fornecedor de fora do Estado que esteja vendendo mercadoria constante na lista de mercadorias sujeita a substituição tributária dentro do Estado do Rio de Janeiro, calcule, retenha e recolha o ICMS das operações subsequentes, o Estado de origem desse fornecedor tem que ter celebrado um acordo com o Rio, concordando em aplicar as regras do regime de substituição tributária do ICMS previstas no regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Se não fez esse acordo, se não há convênios ou protocolos, e esses convênios e protocolos constam dentro do site do CONFAS. Mas uma dica que eu posso dar para vocês, se você abrir o anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS do Estado do Rio, lá tem as mercadorias sujeitas à substituição tributária do ICMS, são 29 itens, cada item vai dizer se está sujeito à substituição tributária por convênio ou protocolo, e estando sujeito ao regime de substituição tributária por convênio ou protocolo, basta vocês consultarem esse convênio ou protocolo no site do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que lá dentro do protocolo vai dizer quais os estados que assinaram com o Rio de Janeiro esse protocolo, e se vier desses estados, de fornecedores localizados nesses estados, na realidade a condição de contribuinte substituto seria do remetente. Convênio, em regra, todos os representantes dos estados e do Distrito Federal vão para o CONFAS e ele tem aplicação de âmbito nacional. Pode até acontecer de algum estado não aderir mais àquele convênio. Mas o que acontece? Quando a mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária no Estado do Rio de Janeiro, na lista de mercadorias sujeitas à substituição tributária no Estado do Rio de Janeiro, e o destinatário aqui contribuinte que estiver comprando essa mercadoria para comercialização, mas o fornecedor está situado em unidade da federação que não assinou convênio ou protocolo com o Rio, esse fornecedor não tem obrigação de calcular, reter e recolher o ICMS das operações subsequentes que ocorrerão no Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, quando ele emitir a nota, vai emitir a nota com CEFOP normal, 6101 ou 6102, com qual situação tributária 00, por exemplo. Por quê? Porque ele não tem obrigação de aplicar as regras do regime de substituição tributária constantes no regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Na realidade, a empresa compradora aqui no Estado do Rio de Janeiro é que tem que estar ciente que essa mercadoria que ela está comprando para comercialização existe uma lista de mercadorias sujeitas à substituição tributária, e se essa mercadoria tiver nessa lista aqui no Rio de Janeiro, que é o anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS, e se for combustíveis, livro 4, o fornecedor de fora do estado, nessa situação, não tem obrigação de reter, mas nós vamos verificar que o destinatário aqui vai ter que calcular o ICMS das operações subsequentes no momento que essa mercadoria entrar
em território fluminense, usando base de retenção, aplicando a alíquota interna do RI sobre essa base de retenção, e o resultado vai deduzir do ICMS destacado na nota do fornecedor, que é o ICMS próprio destacado na nota do fornecedor. Então, nós vamos verificar, nessa hipótese de responsável, quando o destinatário contribuinte localizado no Rio compra mercadoria sujeita à substituição tributária prevista na legislação do Estado do Rio, mas essa mercadoria vem de fornecedor localizado em estado que não há convênio ou protocolo, entre aspas, o Estado do Rio de Janeiro nomeia esse destinatário contribuinte substituto na entrada no momento que essa mercadoria entra em território fluminense. Quando há convênio ou protocolo, nós vamos verificar aqui no passo a passo, é o convênio ou protocolo que torna o remetente localizado na unidade de origem contribuinte substituto, devendo ele calcular, reter e recolher o ICMS das operações subsequentes que ocorrerão no Estado do Rio de Janeiro, mas eu já peguei auto de infração aqui, que há protocolo, mas o fornecedor não reteve, passou o ano todo sem reter, e apesar do convênio 142 de 2018 não trazer mais, agora o nome que se dá é responsável solidário da entrada. Apesar do convênio 142 de 2018 não trazer mais a figura do responsável solidário, essa figura ainda existe na legislação do Estado do Rio de Janeiro, lá no artigo 25 da Lei 2657/96 e também na resolução Cefaz 537 de 2012. Essa resolução 537 de 2012 é que o Estado do Rio de Janeiro traz essas hipóteses de responsável pelo recolhimento do ICMS para o Estado do Rio de Janeiro. Na realidade, dentro do Estado, quem é contribuinte substituta, em regra, é o importador e a indústria. Quando eles derem saída da mercadoria, além do ICMS próprio, tem que informar a base de retenção e o valor do imposto retido. Tem também, por exceção, comércio atacadista possuidor de regime especial localizado aqui no Rio, que devido ao regime especial, o Estado do Rio de Janeiro torna ele contribuinte substituto, que é o caso das empresas que estão no novo Rio Log, que é a Lei 9.025 do ano 2020. Mas o que eu tenho pego muito auto de infração é quando a mercadoria é oriunda de outra unidade da federação. Seja, na realidade, na situação em que não há convênio ou protocolo e o destinatário aqui não recolheu na entrada em território fluminense o ICMS das operações subsequentes, ou até quando há convênio ou protocolo, o fornecedor de fora do estado, mesmo que o protocolo tornou ele contribuinte substituto, devendo fazer o cálculo, retenção e o recolhimento do ICMS das operações subsequentes que ocorrerão aqui no Rio, mas mesmo assim ele não fez. Isso porque essa empresa compradora ela está despreparada. Então ela só olha para a legislação da mercadoria que ela está comprando quando recebe um auto de infração de mais de R$1 milhão. Porque outro dia mesmo eu peguei um auto de infração que a empresa, durante um ano todo, era obrigação do fornecedor reter, houve protocolo, mas na realidade esse fornecedor nem reteve, e essa empresa compradora teria que estar recolhendo na entrada em território fluminense como contribuinte substituto o ICMS nas operações subsequentes. O que essa empresa fez? Deu tratamento de operação normal, se creditou do ICMS destacado na nota do fornecedor e quando vendia, emitia nota normal com o CEFOP 5102 destacando o ICMS. Aí, na realidade, você vai pensar, mas ela já fez a apuração do ICMS, não prejudicou o Estado. Só que o auditor fiscal desconsidera o que ela recolheu, porque, na realidade, ela tem que aplicar o que está previsto na legislação, que é o cálculo do ICMS-ST de acordo com as regras do regulamento do ICMS, que é o livro 2, que traz lá a base de retenção, com as margens de valor agregado
previsto no anexo 1 do livro 2, e as regras que também estão previstas na resolução Cefaz 537 de 2012. E aí o fisco estadual diz que aquilo que recolheu na condição de contribuinte normal, débito menos crédito, entra com processo de restituição. Vocês sabem que o processo de restituição a nível de estado é muito moroso e ainda vai ficar lá na fila do precatório, ok? Então vamos ficar atentos às regrinhas que eu vou tratar aqui. Eu vou dissecar a resolução 537 de 2012, que traz esse passo a passo de quem é responsável pelo recolhimento do ICMS-ST. Eu vou focar para esses casos em que eu pego muito auto de infração nesse sentido, e aí eu tenho que impugnar o auto e acompanhar todo o processo aí administrativo. Então, o artigo 4º da resolução Cefaz 537 de 2012, que é uma resolução do Estado do Rio de Janeiro, prevê que quando o remetente é de outra unidade da federação e destinatário está no Rio de Janeiro, mas não há convênio ou protocolo entre as unidades da federação e também não há termo de acordo entre o Estado do Rio de Janeiro e o contribuinte de fora do Estado, mais adiante eu vou dizer o que é termo de acordo, esse artigo 4º prevê que quem é o contribuinte substituto vai se tornar contribuinte substituto é esse adquirente contribuinte do ICMS localizado no Estado do Rio de Janeiro, que recebe esse nome para justificar o recolhimento do ICMS retido das operações subsequentes, cujo fato gerador vai ocorrer no momento da entrada dessa mercadoria em território fluminense. Para mim, isso é uma aberração, porque na realidade ele é contribuinte substituto no momento que essa mercadoria entra em território fluminense, e quando ele vai vender dentro do estado essa mercadoria, como o imposto já foi retido na entrada em território fluminense, ele não destaca mais imposto, ou seja, ele volta a ser contribuinte substituído, tendo que emitir nota com o CEFOP de contribuinte substituído. Então, esse artigo 4º da resolução Cefaz 537 de 2012 prevê o seguinte: em operação com mercadoria proveniente de outro estado, sujeita ao regime de substituição tributária, em que não há convênio, protocolo ou termo de acordo atribuindo a qualidade de contribuinte substituto ao remetente, fica atribuída ao contribuinte fluminense destinatário localizado nesse estado a condição de substituto responsável pela retenção. Quando o legislador diz quem é o responsável pela retenção, o documento de arrecadação tem que ser no nome dele. Então, na realidade, esse adquirente, ele é contribuinte substituto a cada operação de compra, a cada nota emitida contra ele. E ele vai ter que gerar um DARJ no nome dele para garantir para o Estado que ele recolheu o ICMS. Em que momento que ele tem que recolher o ICMS? Diz o artigo 4º dessa resolução Cefaz 537 de 2012. Considera-se ocorrido o fato gerador, na hipótese acima mencionada, no momento da entrada da mercadoria em território, o quê? Fluminense. Tem que estar com a guia paga, ou seja, como é que faz-se a regra do negócio? É lógico que o departamento de compras dessa empresa tem que estar treinado que aquela mercadoria que ele está comprando consta no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro como sujeito ao regime de substituição tributária, e no anexo 1 diz se há convênio ou protocolo. Havendo, vai para o site do Confaz, é um protocolo, por exemplo. Protocolo, não é, muitas das vezes só alguns estados assinam, não tem aplicabilidade de âmbito nacional, só para aqueles estados que assinaram. Então, entra no site do Confaz, verifica que o estado de origem desse fornecedor não assinou o protocolo, então ele não tem obrigação de calcular, reter e recolher o ICMS das operações subsequentes, e o destinatário aqui é que fica na condição de responsável pela retenção no momento que essa mercadoria entra em território fluminense. Esse comprador, na hora que fechar a compra,
tem que dizer para o fornecedor que no momento que ele emite lá a nota eletrônica, envia por e-mail para o destinatário aqui, em cima da nota fechada, fazer o cálculo do ICMS retido e gerar o DARJ. Esse destinatário paga e envia o DARJ para o fornecedor quando der saída da mercadoria. Junto com a nota dele, também vai estar anexado o DARJ pago quando chegar aqui em território fluminense, for parado com uma fiscalização de trânsito do ICMS, vai estar a guia comprovando que houve o recolhimento. Aqui também, nessa resolução 537, permite que o destinatário solicite, e isso é de acordo com o artigo 5º, inciso 3 da resolução Cefaz 537 de 2012, que o fornecedor recolha através de DARJ ou GNRE no nome aqui do destinatário o ICMS retido. Eu não aconselho porque se esse fornecedor é um fornecedor eventual e se ele não fizer isso, o auto de infração não vai ser contra ele se for pego no momento que essa mercadoria entrar aqui em território fluminense, for pego pela fiscalização do ICMS de trânsito. O auto de infração vai ser contra o destinatário aqui localizado. Nesse caso aí, se na realidade não houve convênio ou protocolo com a unidade federada de origem e esse fornecedor no estado de origem não fez termo de acordo, que é um contrato assinado com o estado, concordando em aplicar o regime de substituição tributária, mesmo que o estado dele tivesse assinado aí o convênio ou protocolo referente à mercadoria. Então, essa mercadoria vem com a nota fiscal e o DARJ pago, ou a GNRE que o fornecedor pagou no nome do destinatário aqui localizado. Chegou na barreira fiscal, se foi pego pela fiscalização do ICMS, não tem a guia recolhida, o auto de infração vai ser contra o destinatário. Antigamente vinha por correio, hoje nós temos o DEC, que é o domicílio eletrônico do contribuinte, dentro do portal da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. A pergunta é, se quiserem responder aí na live, vocês estão vendo o DEC toda semana? Porque as intimações de auto de infração para a empresa e destinatária, se não houve o recolhimento, vem pelo DEC. E aí, passado 10 dias da intimação, não foi aberta ali a caixa postal, dá como ciência ali presumida, o fisco dá como ciência presumida, e aí pode perder o prazo de 30 dias a partir da ciência para poder impugnar o auto de infração. Pego muita empresa aí que raramente entra em DEC. Eu pego vários casos de auto de infração quando eu vejo a ciência já foi presumida, já foi há mais de 30 dias, entendeu? E aí já perdeu o prazo para fazer a impugnação administrativa. Então o empresário, ele, nesse mundo digital em que os documentos eletrônicos o fisco sabe em tempo real e ele faz cruzamento de informações com a guia de recolhimento, o empresário ele tem que se inteirar da regra do negócio. Então eu vejo aí muitas empresas despreparadas, colocam tudo para um determinado profissional lá fazer a apuração do imposto dela, mas ela se esquiva de se inteirar da regra do negócio tributário referente às operações que ela realiza. Então, muitas das vezes chega um auto de infração aí milionário, e nesse caso passou o prazo aí para impugnar, só entrando aí com ação anulatória na justiça. E aí, fora as custos judiciais, honorários advocatícios, é bem maior. Tem também o caso do remetente, ele está em outra unidade da federação e o destinatário, contribuinte do ICMS, que está comprando para comercialização, está localizado no estado do Rio de Janeiro e há convênio ou protocolo entre as unidades da federação. Como eu falei anteriormente,
O ICMS é um imposto que segue o princípio da territorialidade. A legislação do ICMS do Estado do Rio de Janeiro só vale para os contribuintes aqui localizados, mas existe uma exceção ao princípio da territorialidade, que é o princípio da extraterritorialidade previsto no artigo 102 do Código Tributário Nacional. E o artigo 102 prevê o seguinte: a legislação tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país fora dos respectivos territórios nos limites em que lhe reconheço a extraterritorialidade, os convênios que participem. Apesar de dizer convênio, também inclui-se os protocolos, ou seja, os protocolos e convênios que são acordos assinados entre os estados, vai dar extraterritorialidade para a legislação do estado destino atingir o contribuinte localizado em outra unidade da federação. Daí o convênio ou protocolo torna aquele fornecedor na unidade federada de origem que assinou esses acordos a condição de contribuinte substituto, tendo que calcular, reter e recolher o ICMS das operações subsequentes que ocorrerão no estado do Rio de Janeiro. Mas nesse caso você não pode fechar os olhos. A empresa compradora tem que olhar para a nota do fornecedor, verificar se ele colocou o CEFOP na condição de contribuinte substituto, o CST na condição de substituto, que é o CST ou 10, ou 30, ou 70, e verificar se colocou nos campos próprios a base de retenção e o valor do imposto retido. E nesse caso, de acordo com a resolução Cefaz 537 de 96, o responsável pelo recolhimento desse ICMS das operações subsequentes que ocorrerão aqui no estado do Rio de Janeiro, operações subsequentes essas que serão realizadas pelos contribuintes substituídos, que é o comércio atacadista e varejista, esse remetente fora do estado vai recolher no nome dele, através de NRE, em favor do estado do Rio de Janeiro. Tanto o convênio ICMS 142 de 2018, como o artigo 21 do livro, como o artigo 21 do livro 2 do regulamento do ICMS do estado do Rio de Janeiro, prevê que, em regra, esse contribuinte de fora do estado que há convênio ou protocolo deveria procurar a inspetoria de substituição tributária do ICMS aqui no Rio e fazer uma inscrição na condição de substituto para recolher tudo numa única guia, numa única GNRE no dia 9 do mês subsequente à saída e, se for cimento, no dia 10. Mas se ele não fizer essa inscrição, essa empresa fornecedora de fora do estado vai ter que gerar uma GNRE a cada nota emitida. E aí, essa nota tem que vir anexada a GNRE paga. Tudo isso o comprador ele tem que ficar atento, porque nós vamos verificar mais adiante que na própria resolução 537 de 2012, mesmo havendo convênio ou protocolo, se o fornecedor no estado de origem não reteve o ICMS das operações subsequentes que ocorrerão no Rio, quem é o responsável solidário é o destinatário aqui que comprou para comercialização. Então, o nome dele na entrada, em vez de ser contribuinte substituto na entrada, passa a ser de responsável o quê? Solidário. Então, lá no artigo 3º, da resolução Cefaz 537 de 2012, aqui do estado do Rio de Janeiro, prevê o seguinte: na hipótese de contribuinte substituto, industrial ou não, localizado em outra unidade federada, signatária de acordo firmado com o estado do Rio de Janeiro, o que são esses acordos? Protocolos ou convênios. Fica atribuído ao remetente na operação interestadual, ainda que o imposto já tenha sido retido anteriormente, a responsabilidade pela retenção e pagamento do ICMS das operações subsequentes. Aqui o legislador está dizendo que o responsável pela retenção do ICMS das operações subsequentes que ocorrerão aqui no Rio é o contribuinte fornecedor de fora do estado, por ele estar em estado
em que há convênio ou protocolo. Outra coisa que eu vou falar para vocês é que mesmo esse fornecedor de fora tendo inscrição na condição substituta aqui no Rio, só dá a prerrogativa dele recolher tudo no dia 9 do mês subsequente ou no dia 10 do mês subsequente, se fosse cimento. Mas o que acontece? Ele, mesmo tendo inscrição, só é obrigado a reter de mercadorias que o estado dele assinou convênio ou protocolo. Ele não é obrigado a reter de todas as mercadorias constantes no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS, a não ser que ele tenha termo de acordo. Termo de acordo é um contrato assinado com o estado. Também esse contribuinte recebe inscrição estadual, mas ele tem esse contrato assinado com o estado, concordando em aplicar o regime de substituição tributária referente às operações que o estado dele não assinou convênio ou protocolo. Na realidade, ele é responsável por reter o ICMS das operações, das mercadorias constantes na lista de mercadorias sujeita ao regime de substituição tributária aqui no Rio, em que o estado dele não assinou convênio ou protocolo, porque as mercadorias que o estado dele assinou convênio ou protocolo, ele já está na condição de contribuinte substituto. Então, deixa eu verificar se eu coloquei aqui o slide. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui o primeiro slide para fazer um resumo. Deixa só ficar nítido aí. Quando não há convênio ou protocolo, no canto direito está a figura do adquirente, contribuinte aqui localizado no Rio, que compra para comercialização. Então, ele é nomeado contribuinte substituto no momento que essa mercadoria entra em território fluminense. Se na realidade, como eu falei no passo a passo, o DARS já tem que estar pago logo no momento em que esse fornecedor de fora do estado dá a saída da mercadoria. Esse adquirente já tem que enviar o DARS de pago para vir junto com a nota dele. Então, esse adquirente localizado aqui no Rio, ele é substituto por operação, mas ele pode pedir para o remetente recolher no nome dele destinatário através de NRE ou através de DARG. Só um instantinho, gente. Quase virou aqui o celular. Aqui, quando há convênio ou protocolo, tem aí o artigo 102 do Código Tributário Nacional, que fala do princípio da extraterritorialidade. São os convênios ou protocolos que vai dar extraterritorialidade para que a legislação do estado tenha aplicação de âmbito nacional, não valha só para os contribuintes localizados no seu espaço territorial, mas vai ter aplicação aí de âmbito nacional, porque o convênio vai dar essa aplicação de âmbito nacional, ou na realidade o protocolo vai dar essa aplicação de extraterritorialidade com relação àqueles estados que assinaram o protocolo. Vejam que nesse slide é o remetente que se torna contribuinte substituto por força de convênio ou protocolo, mas cuidado, onde eu vou demonstrar mais adiante. Muitas das vezes é o que eu tenho pego muito caso da mercadoria, ela está sujeita ao regime de substituição tributária através de protocolo assinado entre o Rio de Janeiro e a unidade federada de origem desse fornecedor, e ele não reteve. E o destinatário aqui está dando, e aí emite a nota fiscal com CEFOP normal, tá? 6101, 6102, mesmo havendo protocolo. E por desconhecimento do destinatário, o destinatário está se creditando do ICMS próprio do fornecedor na nota e está vendendo com destaque normal do imposto e aplicando o princípio da não cumulatividade, débito menos crédito, e aí é autuado porque não aplicou o regime de substituição tributária, tendo que o imposto ser recolhido na realidade, desde a saída da mercadoria, do estabelecimento do remetente, tendo que usar
as regras de base de retenção, né? Porque existe mais de valor agregado e quando se trata de operação interestadual, é MVA ajustada. E o que recolheu no regime normal vai ter que entrar com um processo de restituição. E é autuado porque não houve a retenção desse imposto. E aí tem um outro slide aqui, que é quando há termo de acordo. O que é termo de acordo? Muitas das vezes, o fornecedor de fora do estado, ele vai vender uma mercadoria para um grande cliente aqui no estado do Rio de Janeiro, de repente um grande comércio varejista. Os grandes varejistas aqui no Rio são de materiais de construção civil ou os grandes supermercados. E como a venda é constante, em vez de fazer com que o destinatário aqui tenha que calcular, gerar guia, mandar para ele, inclusive esses grandes só compram se o fornecedor tiver termo de acordo, é esse fornecedor de fora que vai procurar a fiscalização e substituição tributária do Rio de Janeiro. Existe uma portaria que traz o modelo desse contrato de termo de acordo, se quiser anotar, é a portaria SAF 1321 de 2013. No anexo único dessa portaria 1321 de 2013 tem um modelinho do contrato em que o fornecedor de fora, como acordante, se compromete a reter o ICMS de todas as mercadorias que consta no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS do Rio, em que o estado dele não assinou convênio ou protocolo, ok? E também de qualquer mercadoria constante no anexo 1, porque tem mercadoria constante no anexo 1 que o Rio não assinou protocolo com ninguém. Só é substituição tributária dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, esse fornecedor se compromete a ser contribuinte substituto, a aplicar as regras do regulamento do ICMS do Rio, tendo que emitir a nota com CEFOP na condição de substituto, CST também, informar a base de retenção, valor do imposto na nota. Ele também recebe uma inscrição na condição de substituto. Então, você vai ter duas situações. Vai ter contribuinte de fora do estado que tem inscrição na condição de substituto aqui no Rio sem termo de acordo. Nesse caso, ele só é obrigado a reter o ICMS das operações subsequentes com mercadorias, somente das mercadorias que o estado dele assinou convênio ou protocolo. Só que ele vai recolher tudo no mês subsequente, a saída no dia 9 do mês subsequente, se fosse no dia 10, e você vai ter o contribuinte substituto de fora do estado, que tem termo de acordo, ele recebe também uma inscrição aqui no Rio de contribuinte substituto. Quando eles recebem uma inscrição de contribuinte substituto, não necessariamente ele tem que ter um espaço físico aqui no Rio, para poder ter a facilidade de, em vez de recolher o imposto retido das operações subsequentes a cada nota, vai recolher tudo no dia 9 do mês subsequente, se fosse mento no dia 10. Só que com a inscrição que tem termo de acordo, além do fornecedor ser obrigado a ter que recolher o ICMS retido das mercadorias que o estado dele assinou convênio ou protocolo, é obrigado também a reter das mercadorias que o estado dele não assinou convênio ou protocolo, mas que ele se comprometeu a recolher através de termo de acordo. Então, se engana muita gente que pensa que basta o contribuinte de fora do estado ter inscrição na condição substituta aqui no Rio, que ele é obrigado a reter de qualquer mercadoria sujeita à substituição tributária aqui no Rio, ok? Na realidade, só se ele tiver termo de acordo. E aí, ainda dentro desse tópico de operações em que há convênio ou protocolo entre o estado onde está localizado o fornecedor e a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, dentro
dentro da resolução Cefaz 537 de 2012, lá diz que se o fornecedor de fora ele tiver inscrição se ele tiver inscrição no SICAD, que é Sistema Informatizado de Cadastro Contribuinte no Estado do Rio de Janeiro, eu já falei para vocês, ele recolhe só no mês subsequente à saída. Agora, se ele não tiver inscrição no SICAD, ele vai ter que gerar uma GNRE no nome dele a cada emissão de nota fiscal. Então, eu estou na situação em que há convênio ou protocolo em que torna o fornecedor de fora do estado contribuinte substituto. Então, se ele não tiver inscrição como substituto aqui no Rio, ele vai gerar uma GNRE, sempre é no nome de quem é o responsável pelo recolhimento. Então, é o fornecedor de fora, porque o convênio ou protocolo torna ele contribuinte substituto. Mas aí eu posso ficar tranquilo, porque o convênio ou o protocolo torna ele contribuinte substituto, o destinatário fica tranquilo, ele não tem que conferir a nota para verificar se, na realidade, se ele não tem inscrição aqui como substituto, se veio a GNRE, se foi informado base de retenção, valor do imposto retido, CEFOP de substituição, CST também? Tem que. Por quê? Porque apesar, gente, do convênio, deixa eu botar aqui o último slide. Apesar do convênio 142 de 2018, na cláusula 8ª diz que é o remetente que é o substituto quando ele realizar operações interestaduais com mercadoria sujeita a substituição por força de convênio ou protocolo que torna ele contribuinte substituto. E aí o convênio ICMS 142 de 2018 não traz mais a figura do responsável solidário. O Estado do Rio de Janeiro continua trazendo essa figura de responsável solidário lá no capítulo 3 da resolução Cefaz 537 de 2012, no artigo 25 da lei 2657 de 96, onde estabelece o seguinte, o contribuinte fluminense, ele diz o seguinte: o contribuinte fluminense destinatário de mercadoria ou bem sujeito à substituição tributária quando proveniente de outra unidade da federação, sem que tenha sido feita a retenção total na operação anterior ou quando esta for feita parcialmente, fica responsável pelo pagamento do imposto que deveria ter sido retido, sendo exigido um montante integral ou parcial, conforme o caso, no momento da entrada da mercadoria em território fluminense. Agora, na resolução 537, prevê que se o remetente no estado de origem tiver inscrição no SICAD, que é o Sistema Informatizado de Cadastro Contribuinte do Estado do Rio de Janeiro, estiver ativo, e não houve a retenção, o auto de infração é contra ele. Mas se ele não tiver inscrição, vai ser contra o destinatário. Mas cuidado que só vai ser contra o remetente se a inscrição dele na condição substituto estiver ativa, porque se estiver suspensa, baixada ou impedida, o destinatário continua sendo autuado na condição de responsável o quê? Solidário. Então, qual alerta que eu deixo aí para vocês, tá? Cuidado, que com o mundo digital, o Fisco do Rio, ele está com bastante facilidade, ele verifica através dos XML de notas emitidas de fornecedores de fora do estado, verifica que aquela nota de aquisição que o comprador aqui, contribuinte, realizou, está sujeito ao regime de substituição tributária e não aparece guia de recolhimento, não aparece a guia de recolhimento desse ICMS, das operações subsequentes. Então, está havendo muita recorrência de auto de infração nesse sentido. E cuidado também, que as pessoas só estão olhando notas de mercadoria sujeita à substituição tributária se o imposto for retido quando compra de fora do estado. Cuidado que dentro do estado tem muita fábrica pequenininha
que fabrica mercadoria sujeita à substituição tributária, por exemplo, produtos alimentícios, fabrica biscoitos manteigados, que está sujeita ao regime, por exemplo. E ela está emitindo a nota com CFOP normal, 501, venda de produção do estabelecimento sem estar sujeita ao regime de substituição tributária. E o comprador está aplicando ali débito menos crédito, creditando do ICMS ali, se debitando. Na realidade, essa responsabilidade solidária também se aplica nas operações internas. O comprador é obrigado a saber que aquela mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, que na realidade aquela mercadoria que ele está comprando faz parte da lista de mercadorias sujeitas à substituição tributária aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. E aí ele fica também, pode ser autuado na condição de responsável solidário, só que nesse caso, o artigo 6º, inciso 3 da Resolução 537 de 2012, prevê que esse destinatário comprador, ele tem que gerar um DARS no nome dele, calcular o ICMS das operações subsequentes no momento que essa mercadoria entra no seu estabelecimento. Quando ele adquire de dentro do estado, de fornecedor de dentro do estado, que na realidade teria que reter dele, não reteve. Então, isso está sendo muito recorrente. Eu, como advogada tributarista, eu tenho muitas empresas me procuram para fazer a impugnação do auto de infração, e eu vejo ali que aquela empresa, ela está despreparada desde o pessoal de compras, entendeu? Que não sabe nem o que é o regime de substituição tributária do ICMS, e também está despreparado o pessoal da área fiscal. Então, principalmente nessa situação em que não há convênio ou protocolo entre o estado de origem desse fornecedor e o Rio de Janeiro, o fornecedor vai emitir a nota com as regras normais de tributação, destacando apenas o ICMS próprio dele, CFOP 6101 a 6102. Quem tem que saber se a mercadoria está sujeita à substituição tributária é o destinatário aqui no Rio. E aí ele teria que estar calculando e recolhendo o ICMS das operações subsequentes no momento que entra em território fluminense. Para quem quer ser um especialista nessa área, essas regras do regime de substituição tributária do ICMS é muito pedido nas empresas, principalmente se vocês forem trabalhar no setor de autopeças, de vendas de autopeças, medicamentos de uso humano ou veterinário, produtos alimentícios como um todo, bebidas frias, bebidas quentes, produtos de papelarias, tudo isso está sujeito ao regime de substituição tributária. Você não entra em nenhuma dessas empresas se não souber apurar, fazer o cálculo do ICMS retido e não só fazer o cálculo, mas saber dessas regras de obrigações acessórias de emissão de notas fiscais de escrituração na FD, ICMS e IPI. E também essas regras que eu estou falando aqui vale tanto quando o comprador aqui localizado é regime normal do ICMS, seja empresa de lucro real ou presumido, ou seja optante pelo Simples Nacional. Na realidade, essas regras vão se aplicar também às empresas do Simples Nacional que recolhem o seu ICMS próprio lá no Simples. Porque o artigo 13, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006, que criou o Simples Nacional, na realidade, a Beli falou assim, Ana, isso começa porque as empresas colocam qualquer pessoa para emissão de nota. Exatamente, Beli. Os empresários no Brasil, na realidade, eles não querem se inteirar da regra do negócio. Aquele pessoal mais importante, que é do setor de cadastro, que recebe os documentos para dizer qual a destinação, se aquela compra é para uso e consumo, porque se é para uso e consumo não gera crédito, se é para comercialização. Pessoal de compras tem que ter essa noção para poder exigir do fornecedor, olha, no momento que você emitir a nota, mande para cá, antes de sair com a mercadoria, para a gente fazer o cálculo do ICMS-ST, porque seu estado não assinou convênio ou protocolo, então a obrigação de recolher esse imposto é do destinatário aqui localizado. O empresário, ele diz para esse pessoal do departamento de cadastro, sabe contar de 1 até 10?
Ah, então você está apto para registrar os documentos no sistema da empresa, sendo que o sistema da empresa é um embrião para poder cadastrar também as informações na escrita fiscal. E muitas das vezes também o software emissor de notas fiscais, tá? Tá cadastrado tudo de forma errada. O XML é um embrião também para poder, a partir dali, as informações serem importadas para o livro de saída da FD, ICMS e PI. Agora, há poucos dias mesmo, peguei um auto de infração que houve o protocolo entre a unidade da federação de origem desse fornecedor e o destinatário aqui, só que o fornecedor emitia a nota com CEFOP normal e o destinatário aqui apurava débito menos crédito, normal. E aí, o que acontece? Tudo que ele pagou, pagou em vão. O que o auditor fiscal manda fazer? Olha, você vai entrar com processo administrativo de restituição, é aquele caso, quem paga errado vai ter que pagar o quê? 2 vezes, porque o auto de infração vai estar exigindo todo o principal com os acréscimos moratórios do imposto retido, que é calculado de outra forma, e no momento que, com os acréscimos moratórios, desde a saída da mercadoria do estabelecimento lá de origem. Ah, Isabel, tudo bom? A Bélia é a Isabel, minha aluna. Exatamente. Ah, que bom que você está na live. Então, tem vários alunos. Então, se você quer ser especialista nessa área de substituição tributária do ICMS, gente, esse mês agora de agosto, na realidade, no dia 17/8, vai ter um curso, o aulão de 8 horas, além de você ter direito ao aulão, que é por videoconferência comigo, onde eu vou dar todas as dicas. Dentro da plataforma, todo o curso já está gravado e aí você pode assistir quantas vezes que quiser durante o prazo de 6 meses, tá? Então, se você só vai entrar em empresas de médio e grande porte, se souber esse regime de substituição tributária do ICMS, inclusive aqui no Rio, a maioria das mercadorias, se você for pegar o anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS, a maioria dos segmentos de mercadorias aí estão sujeitos ao regime de substituição tributária. Profissional que não souber, substituição tributária do ICMS aqui no Rio não é contratado por essas grandes empresas ou de médio porte aí. Então, gente, essa é a dica de hoje, ok? É um alerta que eu deixo para vocês, porque os autos de infrações, o menor que eu tenho encontrado é de R$1 milhão, o auto de infração, porque na realidade o auditor pega ali de um ano todo completo sem recolher o imposto. Imagine dos anos seguintes. Tu acha que se um ano todo não houver retenção, nos anos seguintes a empresa aplicou o regime de substituição tributária? Raquel perguntou, Ana, bom dia, repita a favor a fundamentação sobre a operação interna com regime de substituição tributária. Sim, no caso de retenção, se adquirir de dentro do estado, a nota do fornecedor não tiver com CEFOP substituição, o CST substituição, a base de cálculo lá retida e o valor do imposto retido declarado, porque dentro do estado o substituto não precisa que a guia vá junto, porque ele tem a prerrogativa de recolher tudo no dia 9 do mês subsequente, ou dia 10 se for cimento, tá? E no caso, se for do Simples Nacional, no segundo mês subsequente à saída. A legislação, Raquel, é a resolução Cefaz 537 de 2012. Deixa eu ver aqui o capítulo. Aquisições internas. Artigo 6º, inciso 3 da resolução Cefaz 537 de 2012.
o ICMS devido deve ser pago até a data da entrada da mercadoria no estabelecimento do adquirente responsável quando a operação é de dentro do estado. Outro dia mesmo eu peguei uma empresa para fazer consultoria que ela comprava de fábricas pequenininhas e essas fábricas estavam fabricando mercadoria sujeita a substituição e não emitiram nota na condição aí de contribuinte substituto. E esse meu cliente teve que pagar tudo na condição de responsável, o quê? Solidário na entrada, para não sofrer um futuro auto de infração. Então, pessoal, essa é a dica de hoje, são as dicas que eu tenho para vocês. E eu desejo para vocês um bom dia aqui. Um bom dia a todos. Vou encerrar, tá ok? Obrigada a você, Raquel.